Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre objetivos e metas. Vocês lembram que eu comentei na última aula, a gente estava falando sobre matriz BCG, e aí eu comentei com vocês, olha, na próxima aula eu vou amarrar aqui para vocês entenderem que a gente não está vendo ferramentas soltas para vocês entenderem como que isso funciona. Então, olha só, vou relembrar aqui um conceito para vocês recordarem. Lá na primeira aula teórica, eu acho que a gente teve, eu conversei com vocês sobre as etapas de um processo de planejamento estratégico. Falei para vocês que não existe um padrão de etapas, que vários autores trabalham com etapas diferentes e que eu montei esse esqueminha aqui baseado em vários autores que eu peguei. Então, nós temos primeiro a definição de missão, visão e valores. Nós conversamos sobre isso, sobre a importância desses elementos lá no comecinho da disciplina. Depois, a segunda etapa era o diagnóstico estratégico. Tudo que a gente viu depois de missão, visão e valores foram parte do diagnóstico estratégico. O que é isso? É a empresa usar ferramentas, técnicas, enfim, para analisá-la internamente e para analisar o ambiente, o que seriam possíveis estratégias e tudo mais. Então, para isso tudo a gente viu as 5 forças de Porter, vimos a análise SWOT, vimos a matriz Ansofi, vimos a matriz BCG. Então, são ferramentas aí para ajudar no diagnóstico estratégico para depois a empresa se posicionar. Algumas ferramentas vão um pouquinho além do diagnóstico, mas eu não tinha como trabalhar isso separado nas ferramentas. Então, a gente viu até agora o diagnóstico. Isso aqui é o mais trabalhoso, por isso que nós gastamos tanto tempo só na parte de diagnóstico. E agora nós vamos entrar na definição de metas e objetivos. A partir do momento que eu já tenho a minha visão, minha missão e meus valores, já fiz o diagnóstico, eu posso definir ali quais são os meus objetivos e meta, que é o tema da nossa aula de hoje, beleza? Então vamos lá, objetivos e metas. No dia a dia a gente usa essas duas palavras de forma aleatória, assim, para significar a mesma coisa, não é verdade? Ah, esse é o meu objetivo, essa é a minha meta. A gente não deve ficar pessoas bitoladas, ok? Não, isso não é objetivo, isso é meta, mas existe uma diferença entre objetivo e meta. Objetivo é como se fosse um ponto final que eu quero atingir ali em um determinado contexto que eu estou analisando. E metas são degraus rumo àquele objetivo. Então, o objetivo é o ponto final em relação a alguma situação ou algo que eu esteja definindo, ok? Um objetivo, se eu quebrá-lo ali, se eu pegar uma meta e analisar, aquela meta pode passar a ser um outro objetivo e ter metas para chegar nele. Então, depende do todo que eu estou analisando, ok? Então, objetivo é o ponto final, metas são degraus para eu atingir esse objetivo. O objetivo eu posso classificá-lo de acordo com 3 fatores: abrangência, prazo e forma. A abrangência é o seguinte: ele pode ser um objetivo geral ou ele pode ser um objetivo específico. O objetivo geral, em se tratando de planejamento estratégico, é aquele objetivo que abrange a organização como um todo. É como se fosse o objetivo estratégico, aqueles objetivos a nível estratégico que nós conversamos. Já o objetivo específico, ele é de áreas, de setores, ok? Eles não abrangem a empresa como um todo, mas podem também ser chamados de objetivos se nós estivermos analisando aqueles objetivos. Então, eu posso ter um objetivo geral e esses específicos serem metas, mas se eu estiver lá naquele setor e trabalhar como aquele objetivo sendo o meu ali principal, então aquele passa a ser o objetivo específico e eu vou quebrá-lo em metas, ok? Bom, o objetivo ele também pode ser de médio, curto e longo prazo. Então, normalmente, os objetivos de curto prazo são os objetivos a nível operacional, ok? Eles são ali conseguidos no prazo de no máximo 1 ano. Os objetivos de médio prazo são em torno de 2 anos, normalmente nível tático, e os objetivos de longo prazo normalmente são os objetivos a nível institucional e aí em torno de 5, 10 anos, ok? Mais de 5 anos. Quanto à forma, eles podem ser qualitativos ou quantitativos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Objetivos qualitativos. Objetivos qualitativos é quando eu não tenho número, ok? Então, tudo que eu não tenho número é difícil mensurar. Como eu vou saber se eu cheguei efetivamente àquele objetivo? Inclusive, quando vocês forem fazer, vocês estão fazendo a pesquisa de vocês, se vocês têm resultados sem números, em que as pessoas expressam opiniões e tudo mais, você tem resultados qualitativos. Quando
falo de objetivos quantitativos, eu estou falando de números. Então, ter 20% de market share, eu só vou saber se eu atingir esse objetivo olhando aquele número. Agora, ser uma empresa com uma boa imagem institucional. O que vai me garantir que eu tenho ou não uma boa imagem institucional? Então, é muito mais complicado. Sempre que possível, a gente deve tentar objetivos quantitativos. Nem tudo eu consigo, ok? Mas sempre que possível, levar para o lado do quantitativo, porque é o mais fácil de ser mensurado. Aqui eu posso me enganar. Aqui não, é número. Ou eu atingir ou eu não atingir aquele objetivo, ok? Aumentar lucro, isso seria qualitativo, mas eu posso ter aumentado 0,001%. Eu aumentei? Eu aumentei, mas eu estaria me enganando. Se eu coloco lá, aumentar 3% o lucro, eu vou saber se eu atingi ou não aquele objetivo ali, ok? Metas, sobre a definição de metas. Não existe um padrão, mas existe uma técnica, né, que normalmente as empresas usam, que é a técnica SMART. É um acrônimo, né, que é uma palavra formada por outras iniciais, que cada inicial aqui é uma característica que o objetivo tem que ter. Então, o S é de specific, em inglês. Então, o objetivo ele tem que ser específico, ele tem que ser claro, ele não pode ser abrangente demais sem especificidade. Então, eu tenho que detalhar o máximo possível aquele objetivo. M, mensurável. Lembra lá? Desculpa, tô falando de meta, falei a palavra objetivo. Isso pode se aplicar em objetivo também, ok? Mas como as metas são menores, isso aqui é mais fácil se aplicar. Então, a meta tem que ser mensurável, a meta tem que ter um número para eu poder conseguir atingir, ok? O objetivo pode até não ter, mas a meta tem que ter um número. Ela tem que ser alcançável. Então, se eu boto uma meta distante demais de uma realidade, ela acaba gerando desmotivação. Então, você fala assim com a equipe de vendas, vocês têm que aumentar 70% as suas vendas de um mês para o outro. Eles não vão nem se movimentar, porque eles vão saber que eles não vão conseguir atingir aquilo ali. Então, ela acaba gerando um efeito inverso se ela não for alcançável. Mas ela também precisa ser relevante. Se eu gero uma meta que não é desafiadora, ninguém vai se movimentar. Eu não preciso fazer esforço, porque isso aqui nós vamos atingir normalmente. Eu poderia colocar ela um pouquinho mais desafiadora, ainda sendo alcançável, mas um pouco mais desafiadora para as pessoas se movimentarem e correndo atrás. E ela também tem que ser temporal. O que é isso? Eu não posso colocar uma meta, quando eu atingir, né? Não é citando a nossa incrível pensadora, né? Não vamos colocar a meta, quando a gente atingir, a gente dobra a meta. Não existe isso, a meta ela tem que ter um prazo. Então, até tal mês, até tal ano. Isso tem que ser um prazo determinado, um prazo fixo. Então, o estabelecimento de metas e objetivos nas organizações, eles acontecem assim, olha. Lá no primeiro nível, lá em nível estratégico, eles desenham objetivos ali, metas, e passam para o nível funcional. O nível funcional expõe ali as suas críticas, digamos assim, isso eu acho que dá certo, isso eu acho que não dá, e devolve. Aí, o nível estratégico, ele vai e redesenha ali de acordo com a opinião do nível tático, passa para o nível tático passa para o nível operacional, aí o operacional dá a sua opinião, manda aqui para o nível tático, o tático faz um apanhado dessas opiniões, o que é válido ou não, repassa para o nível estratégico, aí o nível estratégico consolida num plano final, que é repassado para o nível funcional, que é repassado para o nível operacional, ok? Existe uma dança aí até ser claramente definido todos esses objetivos dentro de planejamento estratégico. E, em se falando de objetivos e metas, existe uma ferramenta que é muito usada e é muito importante. Se a empresa onde vocês trabalham não tem, sugiram, ou se você for o gestor lá, aplique, que é muito importante, que é a gestão à vista. A gestão à vista é aquele quadrozinho que tem lá na sala ou no corredor, enfim, onde as pessoas elas acompanham. Não adianta eu lançar um objetivo e metas se as pessoas não sabem aí ao longo do tempo qual rumo que eu estou, né? Se eu estou no caminho, se eu estou atingindo ou não. Então, as pessoas envolvidas, elas precisam saber daquela informação, se os objetivos e metas estão sendo atingidos, porque senão as pessoas não vão se esforçar ou não vão se motivar porque não sabem se está entregando o resultado ou não. Então, tudo isso precisa ser muito bem determinado e exposto para que as pessoas acompanhem ali os resultados. E aí é o seguinte, que números que eu vou ter aqui?
nesse gestão à vista? Boto tudo aí? Aí nós vamos conversar agora sobre KPI, ou Key Performance Indicator. Ó, gastei meu inglês aqui agora. KPI. KPI são indicadores-chave de performance. Eu não posso também pegar o meu quadro de gestão à vista e lotar de informação que a pessoa chega ali e ela fica perdida. Eu tenho que ter indicadores-chave. O que é isso? São indicadores efetivamente importantes de serem acompanhados. Eu tenho KPIs que são importantes para a alta administração, eu tenho KPIs que são importantes para uma equipe específica, então eu tenho que selecionar quais são esses indicadores-chave de performance fundamentais, os que deverão ser acompanhados por cada pessoa, os que estarão lá no quadro de gestão à vista, porque eu não posso simplesmente expor tudo, porque senão vira uma bagunça. Todas as informações são importantes, mas para cada pessoa específica. Os indicadores-chave de performance são aqueles indicadores efetivamente relevantes. Então aqui a gente tem que deixar bem clara a diferença entre KPI e métrica. Métrica é tudo que eu posso medir. Eu posso medir a quantidade de caixinha que passou ali naquele processo. A minha empresa trabalha com um portfólio de 1000 produtos. Eu posso ter a medida exata de por minuto quantas caixinhas de cada produto, especificamente lá dos 1000 produtos que a minha empresa trabalha, são produzidas em 1 minuto. Só que, se eu for expor tudo isso, eu vou matar as pessoas de informação e que muitas vezes não são informações relevantes. Então, eu tenho que selecionar as informações importantes. Métrica é tudo que é medível mesmo. Medível não, mensurável, né? Tudo que é mensurável é métrica. Tudo que eu consigo registrar um número e acompanhar. KPI quais são os números que são importantes. Normalmente o KPI, ele é formado, eu pego várias métricas e formo um KPI. Por exemplo, taxa de conversão. É o seguinte, quantos clientes que entram na loja e quantos clientes que efetivamente compram o produto. Isso é taxa de conversão. Então, eu sei que a cada 10 clientes que entram na loja, 2 compram. Eu registrei o número de clientes que entram, eu registrei o número de compras e eu cheguei a um percentual de conversão de 20%. Isso é um KPI interessante. Então, eu sei que para eu vender X, eu tenho que atrair X pessoas para minha loja. Então, o KPI seria essa taxa de conversão. O resto, todos os números que eu usei para chegar nisso aí chama métrica, beleza? Então, 4 principais tipos de KPI. Vamos lá. KPI de produtividade é o seguinte, com os recursos que eu tenho, humanos, maquinários, matéria-prima, com os recursos que eu tenho, quanto que eu consigo produzir? Isso são KPIs relativos à produtividade. KPIs, indicadores de qualidade, diz respeito a desvios, né, do que é esperado de resultados a serem alcançados. KPIs de capacidade, é o seguinte, a forma como eu faço hoje, processo, ok? Não é os meus recursos, é o processo, a forma como eu executo aquilo ali hoje, qual o resultado que me gera. Isso é indicador de produtividade, de capacidade. Produtividade é o que os meus recursos geram de resultado. Capacidade é o que o meu processo, a forma como eu faço, me gera de resultado. E existem os KPIs, que são os indicadores estratégicos, que são aqueles vitais para o negócio, a nível estratégico ali e que dizem respeito aos resultados finais de objetivos estratégicos. Como que eu escolho um bom KPI? Ele tem que ser possível de ser mensurado, ele tem que ajudar a empresa a fazer escolhas inteligentes, ele tem que ser importante para o negócio, ter relevância, ter periodicidade, ter como ser medido de tempo em tempo, ok? Isso é importante. Então, eu coloquei aqui no final da apostila de vocês, isso não é para eu ficar lendo, para ajudá-los até no trabalho que vocês forem desempenhar e tudo mais, alguns resultados esperados aí diários para ajudar nessa definição de metas, objetivos, KPIs, o que é importante. Então, existem indicadores de rentabilidade, por exemplo, rentabilidade de novos produtos, rentabilidade global da empresa, né, que é quanto ela investiu e teve retorno daquilo, indicadores de lucro da empresa, né, que é resultado, indicadores com relação à imagem, indicadores de racionalização, isso tudo é possível de ser medido. Aí a empresa tem que definir ali o que é métrica, o que é KPI. De inovação, de participação de mercado, né? Beleza, pessoal? Que são resultados aí
e que nós vamos utilizar isso um pouquinho nas próximas aulas também, tá bom? Só para vocês acompanharem. Dúvidas? É só me falar. E eu coloquei aqui um exercíciozinho para vocês fazerem aí, não é valendo ponto, é para cada um realmente fazer para exercitar, pega a meta que a gente colocou lá no primeiro dia de aula, né, objetivo, quebre esse objetivo em metas e defina quais são os KPIs aí interessantes de serem mensurados e de quanto em quanto tempo vocês vão fazer isso para ajudar no atingimento do objetivo final de vocês ou dos objetivos, ok? Muito obrigada!